Vamos elevar o nosso pensamento a Deus, nosso Pai, e pedir a proteção dele, pedindo e sempre pedindo e agradecendo por esse pequeno período que ele nos deixa, que ele nos dá para nós aprender coisas novas que vai nos servir para o nosso futuro espiritual. Obrigada, Jesus, obrigada, Deus, por esse momento que estamos aqui. Nós vos agradecemos e nunca só agradecemos, mas vamos pedir que sempre nos abençoe e não nos deixe sucumbir, nos dê coragem, força, coragem, para que todos os dias nós possamos estar aqui estudando e aprendendo e seguir em frente até o fim da leitura, até o fim do livro, não perder nenhuma parte. E que Deus nos abençoe, que Jesus nos proteja, nós possamos hoje aprender muitas coisas novas. E que assim seja, Mestre Jesus. Sim, seja. Que assim seja. Muito bem. Nós estamos estudando O Homem Integral, livro de Joana de Ângeles, psicografia de Valdo Pereira Franco. E nós estamos no capítulo 6, mas já adiantando já o capítulo 6, né? Não estamos no início, não. Já fizemos um dia 12 de maio, também o capítulo 6, e hoje nós continuamos. A nossa forma de estudar é cada um faz a leitura, né? E pode fazer o comentário e todos comentam também junto. No caso da dona Lelinha, né? Nós faz a leitura e ela pode comentar se preferir. Ei, Lalinha, já que você não vai ler, você vai comentar. Se eu entender alguma coisa, eu comento, né? Boa noite, Francisco. Boa noite, Francisco. Boa noite, Maurício. Boa noite, Adilon. Lalinha também está aí. Boa noite, Francisca. Boa noite. Eulaia, né? É o nome da minha madrasta. Lalinha, qualquer jeito. Dona Lalinha. Lalinha pros íntimos. Muito bem, vamos então a nosso estudo desta noite, o Homem Integral. Esse é o primeiro slide. Seu Maurício pode começar. Eu acho que hoje vai ser, se o Barçanufo não vier, né, seu Maurício e eu que vamos ler então, né, pessoal? O Barçanufo também dificilmente ele lê, porque geralmente ele está com o celular e a Francisca também. Aí as letrinhas ficam muito miudinhas. Aí a gente que está no notebook que acaba lendo. Então tá. Por sua conta, seu Maurício. Exato, vou começar aqui. Eu só mexendo na coisa aqui. Estou arrumando o computador aqui, fica mais fácil para mim. Em nome da liberdade, atuam desonestamente os vendedores das paixões ignóbeis, que espalham o vazio criminoso das mercadorias do prazer e da loucura. A denominada liberação sexual, sem a correspondente maturidade emocional e dignidade espiritual, rebaixou as fontes genésicas a pau venenoso, no qual as expressões aberrantes assumem cidadania, inspirando os comportamentos alienados e favorecendo a contaminação das enfermidades degenerativas e destruidoras da existência corporal. Ao mesmo tempo, faculta o aborto delituoso, a promiscuidade moral,
reconduzindo o homem a um estágio de primarismo antes não vivenciado. Então, aqui, primeiro, ele inicia, acho que ele dá uma continuidade aqui, porque antes, lá no anterior, se cada indivíduo agir conforme achar melhor, considerando-se liberado, essa atitude trabalha em favor da anarquia, responsável por desmandos sem limites. Aí está falando, primeiro, lá no anterior, antes desse aí, está falando que, porque muitas vezes nós buscamos a liberdade, mas só que a liberdade é de uma forma grotesca, né, de uma forma que cada um achando que deve fazer e fazer mesmo, sem nenhum controle, aí fala que vira uma anarquia. Eu fico analisando até com relação, por exemplo, o que se discute muito, a questão da liberdade de expressão. Tem um grupo no Brasil que quer, e no Brasil no mundo também, né? Que quer a liberdade de expressão total. Que você pode praticar o crime, tudo, mas você pode falar o que quiser, mesmo que seja crime. E, na verdade, não é assim, né? A liberdade de expressão, o nosso direito, de acordo com o próprio Evangelho, nosso direito, ele termina quando nós começamos a atingir o direito do outro. Então, a liberdade não é total. Não podemos ter liberdade total, porque à medida que a minha liberdade ela machuca o outro, essa liberdade não pode seguir. Tem que parar. Tem que ter um freio ali, porque aqui não, para. Porque aí, daí para frente, é o direito do outro, né? E aqui, aí depois, ele continua, agora, verso nosso, falando que em nome da liberdade, né, atuam desonestamente os vendedores das paixões nobres que espalham o vazio criminoso das mercadorias do prazer e da loucura. Então, está falando que aí depois ele fala da liberação sexual. Então, sem correspondente maturidade, então acham que pode fazer tudo o que quer, tudo que vier na cabeça, e aí com isso vem os problemas sexuais, os problemas aí faculta depois o aborto delituoso, né? Porque não se preocupa em a mulher, por exemplo, e o homem também, os dois, não se preocupam em engravidar no momento certo, né? Aí faz de uma forma sem responsabilidade, aí depois não estão preparados, resolve abortar. E que seria, nesse caso, um aborto criminoso. Então mostra pra gente isso aí, né? Que é o problema da liberdade, ela tem que ser com responsabilidade. Era isso por enquanto. Maurício, e essa liberdade, hoje em dia, as coisas estão melhorando um pouco, porque existe lei. Porque, antigamente, toda vez na época do carnaval, nascia um monte de criança, né? Depois do carnaval. Agora, o carnaval de hoje, ninguém fala sobre isso. Já está o não, quer dizer, não é não. Se o homem quer fazer alguma coisa com a mulher, ela fala não. Tem a lei do não é não. Tem muitas leis que já foi criada depois da época que foi escrito isso, não tem quanto tempo. Muitas leis foi criada que ajuda nesse caso aí. O homem, que sempre o homem, ele é o centro de tudo. A mulher é obrigada a fazer o que quer, né? Sempre foi assim. Agora, depois que entrou essas leis, já se a mulher não quiser, nada fez. Não tem sentido de fazer aborto, porque não vai ter aborto. A não ser que ela concedeu, ou se não, é crime. Crime vai para a cadeia também.
enquanto doenças, e doenças demais. Quando teve a AIDS começou foi de relações sexuais em si, principalmente com os homossexuais, né? Que fazia escondido, porque ninguém podia saber, era escondidinho, muito escondidinho, às vezes até um orfanato, e ainda passava para a família inteira. Aí depois que descobriu não a cura, mas o controle da AIDS, né? Aí deu uma melhorada boa sobre esse negócio sobre sexo aí, melhorou bastante, mas piorou no caso você falou aí, direito de falar o que quiser. Não, ninguém tem direito de falar o que quiser, não. O pessoal da extrema, eu sempre digo que não pode ser falado, mas ele pode, outro não. Outro não pode falar, só isso. Mas ainda vai arrumar ainda. Vai ter que vai proibir ainda. Mas isso já começou mais com a digitalização, né? Aí já começou mais com a digitalização, com o sistema digital, que começou a piorar, mas tudo que piora sempre melhora um dia. Cara, Certo. Então, esse livro é de 2017, a primeira edição dele. novinho, então. 2017 eu tinha, aí está programado por toda a banda. A lei não é não, não, deixa eu falar ainda não. A lei não é não, ela foi agora, parece, 2023, por aí, 22, 23, para essa lei. Opa, aqui agora. Então, essas leis, elas vêm para limitar, né, um pouco essa questão, né, dos abusos. Igual, por exemplo, o cara está lá num baile, ele chama a moça para dançar, a moça fala não, aí é caso de briga. Ele obriga ela a dançar. Então, não, quer dizer não. Porque ela não quer, não quer, pronto. Você não pode obrigar. É crime, se ela obrigar é crime. Então, quando vira crime, já diminui um pouco mais, né? A pessoa já fica com um pouquinho de medo. É, a maioria das pessoas tem medo do crime. É pouco medo. A maioria tem medo do crime. Quem passou ponte, ela não pode. Ali, você está bem antenado na data. Essa lei, ela foi sancionada 28 de dezembro de 2023. É, 23. Um ano e pouco. Pois é, agora já falei, não é não, né? Você tem um punhado de lei, mas essa é a principal, porque nos bares, talvez nos bares, nas lanchonetes, aí tinha moças lá, o rapaz chegava e queria pegar, né? Ela falava não, eu pegava tudo. Agora, não. Eu vou pegar o que quer. Essa lei foi boa demais. E não vê ninguém falar que não pegou na força dos bares mais. Olha, você pesquisou a lei aí? Tem que esse livro bem novo, não sabia que esse livro é tão novo assim, né? 2017 tem 8 anos, né? Está fazendo 8 anos. Muito jovem, livro. Esse livro foi desatualizado mesmo. Não tinha nada fake news nessa época. Não tinha? Nessa época não tinha nada fake news. Rapaz, de fake news é diferente. Vamos pro próximo? Acho que isso aí ficou bem explicado. Eu até nem tenho comentar, não. Esse próximo eu leio, então. A liberdade de expressão aos emocionalmente desajustados tem permitido que a morbidez e o choque se revelem com mais naturalidade do
cultura e a educação. Por enxamearem mais os aventureiros, com as exceções compreensíveis, do que os indivíduos conscientes e responsáveis. A liberdade é um direito que se consolida na razão direta em que o homem se autodescobre e se conscientiza, podendo identificar os próprios valores que deve aplicar de forma edificante, respeitando a natureza e tudo que nela existe. A agressão ecológica, em forma de violência cruel contra as forças mantenedoras da vida, demonstra que o homem, em nome da sua liberdade, destrói, mutila, mata e mata-se, por fim, por não saber usá-la conforme seria de desejar. Então, esse quadro, ele vem dizer que nós estamos no caminho, né? Ainda que nós estamos, parece que não sabemos ainda usar. Nós temos a liberdade e nós não estamos sabendo usar ela ainda. E ele fala da liberdade de expressão, que o senhor Maurício até falou um pouco no slide anterior. Liberdade de expressão que as pessoas usam, né? Desajustado. Hoje com a internet é muito difícil controlar, porque a internet ela nasceu para não ser controlada mesmo, né? Então fica complicado, porque as pessoas podem se manifestar em qualquer lugar do mundo, pode se manifestar anonimamente, então é muito, muito difícil controlar isso aí. E daí no segundo parágrafo ela lembra, né, que é um direito, né? A liberdade é um direito. E que o homem se autodescobre e se conscientiza. Então, nós estamos passando por esse período de perturbação, de confusão, de uso assim, inadequado da liberdade, do abuso mesmo dessa liberdade, mas é o processo para a gente se conscientizar. Caminha a consciência. A lei, ela ajuda, ela limita, ela dificulta, como a dona Lalinha disse, né? Ela intimida, né? As pessoas, por temerem ser criminalizadas, elas se encolhem um pouco, né? Mas o que vai resolver mesmo isso é a consciência. Quando a gente passar para essa parte mais amadurecida da nossa civilização, do nosso crescimento, aí nós poderemos então usar melhor essa liberdade. Por enquanto nós ainda não sabemos usar muito bem ela. E por fim ela lembra da liberdade, ela avança sobre a natureza, né? Sobre aquilo que é o para a gente se manter, né? Manter a nossa vida. E ainda assim, né, nós destruímos a natureza em nome da ganância, em nome da maldade, em nome da crueldade. Então destrói, se mutila, mata e mata-se, porque não sabemos usar. Não haveria de ser desejado. Além de matar as matas, mata também as nascentes. As nascentes. Próximo a nós aqui tem um plantador de soja aqui, ele pega a estrada, porque é cerrado, tira as árvores e tudo, e quando tem nascente, ele vai arando e jogando terra lá para cima do que está nascendo, só para nascente. Não fica nascente, porque ele não tem as árvores. Ainda tampa tudo, ele não tampa as nascentes, ele acabou com as nascentes. Então, a gente tem que ficar hoje na natureza. Na nossa casa, que tem uma nascente, nós vemos carinho. É cheio de água, corre cima para baixo. Bem lá para baixo, na segunda fazenda, terceira fazenda, ele é um córrego bem grande da água que sai daqui para terra. A natureza, por ela, aqui lutando. Não quisesse dar o outro aí, eu já não tinha água. Então, e agora, a gente chega de cá e eu tenho a água de Deus de lá. Cada um se cuidando como pode. Então, a liberdade de expressão,
Não está na natureza também, porque outro dia um senador falou assim, é que o exército dos Estados Unidos venha urgentemente para atacar o Brasil. Beleza? Nós temos, desde criança, foi ensinado nós amar a nossa pátria. E eu sou patriota. Eu sou amando a pátria, que o exército dos Estados Unidos para vir atacar a nossa pátria. Então, é muito difícil ouvir um trem desse, né? E que liberdade de expressão houve a respeito? Ninguém fez nada, o senador. Isso. Eu nem sei que eu vou dizer. Porque tem muita dificuldade no mundo ainda. Fica lá. Alguém mais, seu Maurício? Francisca? Aqui ele vai mostrar que no item, no segundo parágrafo, né, acho interessante que fala que a liberdade é um direito que se consolida na razão direta em que o homem se autodescobre e se conscientiza. Então, a liberdade que a gente busca não é a verdadeira liberdade. Porque a verdadeira liberdade nós aprendemos que a verdadeira liberdade é a liberdade da alma. Então, às vezes, a liberdade que busca aqui na Terra, ela é uma escravidão. A gente está buscando escravidão achando que está buscando liberdade. Liberdade é um direito que aprende a respeitar o direito do outro, né? Que aprende a liberdade. Quando nós buscamos liberdade, no sentido também de, primeiramente, de não atingir a liberdade do outro, respeitando onde é a liberdade do outro, isso chama de liberdade, é uma liberdade espiritual. E aqui no último ele fala da questão da agressão ecológica, né? Em forma de violência cruel contra as forças mantenedoras da vida. Então, hoje a gente está passando por uma época muito complicada de agressão à natureza e estamos com uma onda de regressão enquanto os grupos ambientalistas estão lutando em defesa do meio ambiente, tem outros grupos lutando para trabalhar o desmatamento, para deixar acontecer tudo. Então aí a gente percebe a dificuldade que está enfrentando um grupo, uma grande parte está lutando em favor da preservação do meio ambiente, o respeito ao meio ambiente, mas tem alguns outros grandes, que quer a liberdade para agredir a nossa ecologia. E essa liberdade para agredir a ecologia, aí fala que em nome dessa sua liberdade, olha, e é uma liberdade do querendo, em nome dessa liberdade, destrói, mutila, mata-se por fim, por não saber usá-la conforme seria de desejar. Então, em nome da liberdade, a gente acaba estragando toda a natureza. É isto. E a nós próprios. Fechamos as água doce. A água doce está fechando. Os próximos, o Francisco quer falar alguma coisa? Não, tá bom, não. Tá tudo bem. Esse é seu, né, Maurício? Isso. A liberdade
liberdade começa no pensamento. A liberdade começa no pensamento, como forma de aspiração do bem, do belo, do ideal, que são tudo quanto fomenta a vida e a sustenta da vida e a mantém. É o que a gente comentou, né? Enquanto Barrabás queria liberdade, defendia a liberdade dos judeus, guerreando contra César, e Jesus queria liberdade da alma. Veio da alma, liberdade espiritual. E que, na verdade, o que Barrabás estava lutando era uma escravidão, porque escravidão da alma, né? Qualquer comportamento que coage, que reprime, viola, é adversário da liberdade. Então, olha, qualquer comportamento que coage, que reprime e viola é adversário da liberdade. Examinando o magno problema da liberdade, Jesus sintetizou os meios de consegui-la na busca da verdade, única opção para tornar o homem realmente livre. A verdade em si, que é Deus, e não a verdade conveniente de cada um, que é a forma doentia de projetar a própria sombra, de impor a sua imagem e submeter a vontade alheia como meta prioritária. Então, a gente percebe aí que ela mostra para nós aqui que Jesus mostrou como conseguir liberdade, que é procurar primeiro a verdade, e a verdade vos libertará. Aí ela fala melhor o sentido, que o que é verdade, né? Ele fala que não é verdade que só me convém, né? Não é verdade que cada um projeta da sua crença, da sua ideologia, mas é Deus. Então, à medida que nós entendemos Deus, e o Deus no sentido real, no sentido de Pai, Criador do Universo, e que ama todos os seus filhos, aí a gente pensa, se Deus é Pai de todos, Ele quer o bem de todos. Não é só de um grupo, né? Não é só de um grupo. E da medida que nós criamos uma regra que ampara um grupo e destrói o outro, nós estamos fugindo da verdade. Estamos fugindo de Deus. Nós estamos ali buscando a verdade que interessa, né? A verdade nossa projetada. E enganosa, né? Que a gente pensa que quer dizer que aquilo é a verdade, mas não é verdade, porque a verdade é Deus, que é igual, que é o bem de todos, e Ele não ama um mais que o outro, Ele ama igualzinho todos, os pecadores, os justos, os injustos, os que praticam o mal, os que praticam o bem, todos são amados por Deus. É isso. E a verdade virou Deus virou Deus mesmo. Depois que na maioria, Deus virou comércio. E Deus virou política. Não é Deus o Deus da política, o Deus pode observar. Preciso ter um documentário dele. Isso aí. Dinheiro. É o Deus, é o dinheiro. A gente que sabendo disso,
orientar algumas pessoas quando a gente puder. E no, Deus também está no meio. Aí não dá. Política misturada com Deus e riqueza misturada com Deus não combina. Deus é Deus, riqueza é riqueza, política é política. Tinha que ser tudo separadinho. Ele é de religião A, nem B, nem C. De vez em quando procura ele fala. Mas ele não fala como politicagem. Por isso que eu admiro muito ele nesse ponto. Então, a gente tem que observar muito isso aí também. A gente não pode misturar religião e nem política com Deus. Deus é Deus, né? E pronto. Dá a César o que é de César, né? Não tem nada a ver. O fulano é A, o outro é B, mas é a mesma coisa. A gente tem que tratar desse jeito. Mas a maioria não trata. É onde está a situação do mundo nesse momento. Não é o Brasil só que está. Então, o slogan do candidato é Brasil acima de tudo, Deus acima de todos. Depois conhecereis a verdade e a verdade vos libertará. Mas e que verdade que ele estava falando? Ninguém soube dizer. Todos que eu pergunto não sabem dizer que verdade é essa. Então, aí que é o ponto de interrogação. Que verdade? Eu quis dizer, o João, no caso lá, conhecereis a verdade e a verdade vos libertará, mas é conhecer Jesus que ele queria que conhecesse, né? Sim. O outro lá não está, né? Conhecereis a verdade vos libertará, mas não fala que verdade que é, não. Pensa só. Aqui no finalzinho ele diz assim, a verdade em síntese, que é Deus, constitui meta prioritária. Então a gente está buscando Deus. E esse Deus ele está em nós, ele está em toda parte, né? Quanto mais nós nos aproximarmos da lei de Deus, quanto mais nós conhecermos Deus, mais nós vamos conseguindo a liberdade, né? Porque essa liberdade da consciência, né? de consciência, a liberdade verdadeira. O homem só vai se tornar realmente livre quando ele conhecer essa verdade. E ela começa pelo pensamento, como forma de aspiração do bom, do belo e do ideal. Então é essa liberdade que nós devemos buscar, né? Porque está livre, aí conhece essa liberdade ela livra nós do ódio, da malquerência, do falatório, de tudo que é errado, nós liberta com essa verdade, né? Não é que liberta, tem a liberdade de expressão, não. A liberdade de expressão nossa, nós já sabemos aonde, fica sabendo até aonde vai. Você chega só tendo aquele risquinho, não terminou o seu direito, aí você para. Você não pode ultrapassar aquela linha. Agora, as outras pessoas têm liberdade de expressão para falar. Não ultrapassa a linha. Não ultrapassa. Agora, quem não tem, ultrapassa e vai até onde quer, onde interessa. Então, quem entende, conhece a verdade mesmo, verdadeira, não ultrapassa a linha. Não. Vai até ali. A gente vai ter ali onde não maltrata ninguém. Aquela linha que a gente chega, aquela linha onde a gente tá falando coisa que não maltrata o outro ser do outro lado. Um exemplo, você pode pensar, se você mora aqui na cidade, tem seu lote. Aí ele está murado, ou tem uma telinha, ou tem uma cerca. Dentro do seu lote, você anda nele para onde você quiser. Mas você não pode pular a cerca para o outro lado. E nem jogar o lixinho seu para o outro lado, né? Nem jogar o lixinho para o outro lado, porque ali já é o direito do outro, né? De cá o direito deu, né? De lá é o direito do outro. Acho que essa é mais ou menos uma analogia interessante falar, porque nós temos os nossos direitos, né?
de falar, direito de pensar, direito de tudo. Mas a gente tem momento na hora que vai falar que alguma coisa que eu falo né? vai prejudicar o outro. Então, se vai prejudicar o outro, nós já estamos entrando no lote do outro. Ah, Não estamos no meu lote mais. já tá ultrapassando o quintal do outro lá, não pode. Já entrou no quintal do outro, agora esse não é meu, agora. E quando a gente tem a consciência e tem Deus, a gente faz isso de forma natural, espontânea. Nós não fazemos porque existe uma lei, porque... Não, querendo não a gente subir faz do porque a gente não quer prejudicar ninguém mais, né? O amor está presente dentro de nós. Mas é justamente essa é que a gente começa a ouvir a lei que está na nossa consciência, né? A lei natural, né? Essa é a lei natural. Sentir. Que já colocou na nossa consciência e já tá mais ou menos, já está ouvindo ela. Então, quando a gente tem as condições de respeitar o outro por vontade mesmo, é porque a gente está ouvindo a lei que Deus colocou na nossa consciência. Eu não sei se você lembra, Maurício, quando eu era pequenininha, eu ia para a escola sozinha. Eu tinha uns 7 anos, mais ou menos, 8, mas eu era sempre petitiquinha. Eu lá ia para a escola, eu vi um monte de dinheiro na beira de uma calçada de um bar, assim. Pensei em pegar aquele dinheiro. Eu pensei, o quê? Vou pegar nada. Se tiver alguma pessoa que marrou uma linha nesse dinheiro, puxar e falar que eu sou ladrona. E sai, passei, perdi um monte de dinheiro e fui embora. Aí pequenininha, eu já tava aprendendo o meu limite, né? Porque o pai sempre explicava para nós nossos limites. O pai sempre ensinava. Eu sempre falo isso para os meninos. Eu nem achava, nunca gostei de achar nada, que eu nunca achei. Eu acho lá para lá. São Maurício e Dona Lalinha, Francisca. Francisca, quer falar alguma coisa? Nosso horário já é 20 horas e 40 minutos. Já está chegando o momento, né? Acho que podemos parar por aqui, então, né? Podemos parar por aí. Então tá. Lembrando, Francisca, que seu microfone está fechado. Você